Sim. Nós vamos continuar a meditar sobre a nossa mente. Como nós dissemos já muitas outras vezes, vocês devem se lembrar, a vacuidade, ou a natureza última da mente, do eu, de pessoa, da geladeira, da sapateira, do livro, a vacuidade, ou seja, a ausência de existência inerente, a natureza última de todos os fenômenos é a mesma. Não tem uma diferença entre a vacuidade da mente, a vacuidade do eu, do corpo, da geladeira ou da sapateira. Mas os aspectos, a verdade convencional, o outro aspecto, que é o que nós percebemos com as nossas consciências, esses são tão variados quanto o número de objetos. Então, é muito importante nós conseguirmos distinguir as características convencionais dos objetos. Senão, a gente arrisca de guardar o queijo na sapateira, o sapato na geladeira, vira uma confusão total. Então, as características convencionais dos objetos devem ser conhecidas. E como que nós conhecemos os objetos? Nós conhecemos os objetos por intermédio da mente. Às vezes nós dizemos, eu conheço, ou eu criei, ou eu faço, mas na verdade, quem cria, quem faz, quem age, quem conhece, é a mente. Então, muito importante nós conseguirmos identificar o que é a nossa mente. Talvez você diga, mas eu conheço minha mente, eu sei quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou com raiva, eu conheço a mente. Talvez, superficialmente, mas se nós perguntarmos onde a mente está localizada, qual é a função da mente, qual é a natureza da mente, nós vamos ver que nós sabemos bem pouco a respeito da nossa mente. Então, a primeira coisa que nós vamos tentar fazer é identificar a mente. Nós estamos falando da natureza convencional da mente. Não estou falando da vacuidade da mente, estou falando do que é a mente, nossa mente, a natureza convencional da nossa mente. Então, a natureza convencional da nossa mente é clareza. Clareza. Vamos tentar entender o que é isso, em primeiro lugar. Vou primeiro dar a definição completa. A natureza da nossa mente é clareza, isso significa que ela é vazio como um espaço claro, a nossa mente é clareza, vazia como um espaço claro, ela é um contínuo sem forma, que carece por completo de formato, de cor, e ela tem o poder efetivo de perceber, compreender e se lembrar dos objetos. Essa é uma definição completa da mente. Então vamos tentar entender isso. O que é clareza? Tem vários objetos que são claros, por exemplo, um vidro transparente é claro, você percebe as coisas através dele. Mas o vidro em si, não é ele que percebe as coisas. Então ele é clareza, mas ele não é mente. A mente é clareza, como um vidro transparente. Ou você pode dizer, o espaço desocupado é claro, mas o espaço não tem a capacidade de perceber, compreender, entender, pesquisar objetos, lembrar deles. Então o espaço, embora seja claro, não é mente. Você pode dizer um espelho. As imagens se refletem no espelho, mas o espelho em si não conhece as imagens que estão refletidas nele.
são exemplos para a gente ir se aproximando um pouquinho, porque a mente é tão delicada, assim, é difícil a gente chegar a formar uma imagem. A mente é clareza, sem forma, sem cor, sem nenhuma substancialidade. Entretanto, ela tem o poder de conhecer, perceber, compreender, se lembrar dos objetos. Então, essa é a definição da mente. Embora ela seja sem forma, a mente é sem forma, mas ela pode estar associada a uma forma. Por exemplo, a minha mente está associada ao meu corpo. Como? Através das percepções sensoriais, por exemplo. Não é? A mente se distribui, a percepção tátil, por exemplo, a mente se distribui por várias partes do corpo. Ela está associada ao corpo, mas ela não é o corpo. Por quê? Porque o que caracteriza a mente é ser um contínuo sem forma. O corpo tem forma. O corpo não conhece objetos, a mente conhece objetos. Então, ela pode estar associada ao corpo, mas ela não é o corpo. Então, conhecer objetos, perceber, se lembrar de objetos é uma função exclusiva da mente. Só a mente faz isso. Tudo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos, tocamos, nós o fazemos com a nossa, e que nós percebemos com a percepção mental, é criado pela mente. Tudo que nós vemos, ouvimos, tudo que nós fazemos com as nossas percepções sensoriais e com a percepção mental, é criado pela nossa mente. Então, do ponto de vista da função da mente, ela pode ser dividida em duas. Existem as mentes primárias e as mentes secundárias. Antes, queria dizer que vocês não se preocupem em ficar guardando todos esses termos. Assim, vai ouvindo e se inspirando. Não precisa gravar nada disso. Vai ouvindo e se inspirando, para você entender que a mente não é uma coisa única. Ela é composta de vários fatores. Vai ouvindo. Larga, solta aí. Então, existem a mente primária e os fatores mentais. O que é a mente primária? Não são coisas diferentes. A mente primária e os fatores mentais é como uma chama de vela com os raios de luz saindo da chama de vela. Compreende? Isso é inseparável. Como você pode separar a chama dos raios que saem da chama? São coisas inseparáveis, mas você pode distinguir uma da outra, certo? Você pode dizer, isso são os raios e isso é a chama. Mas não são coisas separadas. Aqui é a mesma coisa. A mente e os seus fatores mentais têm atribuições diferentes, funções diferentes, mas são uma mesma coisa. Então, a função da mente primária, as mentes primárias são as nossas consciências, tipo consciência visual, consciência auditiva, consciência olfativa. Essas são as mentes primárias, e a nossa consciência mental, as mentes primárias. Então, a função da mente primária é apreender a mera entidade de um objeto. E a função dos fatores mentais é apreender os atributos, um determinado atributo do objeto. Como cada objeto só possui uma única entidade geral, só há uma mente primária. Mas como ele possui muitos atributos, como sua cor, seu formato, sua textura, existem muitos fatores mentais atuando ao mesmo tempo.
toda a mente, toda a mente primária, para funcionar, ela precisa de 5 fatores mentais, no mínimo. Existem muitos outros, mas existem 5 fatores mentais que são essenciais para uma mente primária conhecer o seu objeto. Se um desses fatores mentais não está presente, ela não conhece o objeto, ou conhece muito deficientemente. Então, toda a mente primária ela está acompanhada de, no mínimo, 5 fatores mentais, que são a sensação, a discriminação, a intenção, o contato e a atenção. Então, hoje eu vou falar principalmente sobre a discriminação, a sensação e a discriminação, e depois a gente vai ver que, meditando sobre isso, a gente vai entender que a mente não é uma coisa que existe por si só, porque ela depende de outros fatores. E daí a gente pode meditar na vacuidade da nossa mente, que é a sua natureza última. Mas primeiro é preciso conhecer a natureza convencional da mente, para entender por que ela depende de muitos fatores. Então, o que é a sensação? O fator mental sensação é um fator mental cuja função é experienciar o objeto. Ele experiencia o objeto como agradável, desagradável ou neutro. Toda vez que a sua mente está em contato com o objeto, a sensação faz com que ela experiencie o objeto como agradável, desagradável ou neutro. Nós estamos o tempo todo tendo sensações, mesmo que a gente não se detenha nelas. Grande parte das nossas sensações são neutras, mas elas podem ser também agradáveis ou desagradáveis. A gente tende a pensar, observe, a gente tende a pensar que a agradabilidade e a desagradabilidade está no objeto. Mas, na verdade, elas não são características de um objeto. Agradabilidade e desagradabilidade não são características do próprio objeto. Elas são características da nossa mente, da sensação que apreende o objeto como agradável, desagradável ou neutro. Daí é mais específico do budismo. O budismo diz: com as nossas ações, nós criamos karma. E esse karma, nessa vida ou nas próximas, é experimentado através da sensação. Se não houvesse o fator mental sensação, como que você ia experimentar o resultado das ações que você criou? É através, a mesa não experiencia karma. Madeira, ferro não experiencia karma, porque não há mente presente. Para experienciar o efeito das nossas ações, é preciso o fator mental sensação. O segundo fator mental, que está sempre presente numa mente primária, é a discriminação. Então, a função da discriminação é apreender os sinais particulares de um objeto, aquilo que caracteriza o objeto. Para reconhecer um objeto, nós precisamos entender quais são os traços particulares daquele objeto, quais são as características definidoras. Essa palavra vocês podem guardar. Qual é a característica definidora de um objeto? É através do fator mental discriminação que nós podemos perceber isso. A discriminação pode ser muito tênue e aos poucos ela vai se desenvolvendo. Por exemplo, um bebê pequenininho, ele não compreende um relógio de pulso.
Ele não compreende o relógio de pulso e logo ele não reconhece um relógio de pulso como tal, porque ele não tem as características definidoras do que é um objeto, um relógio de pulso. Mas nós temos, então nós podemos distinguir um objeto de outro através do fator mental discriminação. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma árvore, a nossa consciência visual discrimina os traços particulares da árvore. Se a nossa consciência visual não tivesse discriminação, ela confundiria a árvore com outros objetos ao redor dela. O mesmo acontece com a consciência auditiva, o mesmo acontece com a consciência gustativa, com a consciência tátil. Todas essas consciências, elas possuem o fator mental discriminação, que permite com que você, mesmo fechando os olhos, distingua com o paladar o fator mental discriminação da consciência gustativa, que distingue um gosto do outro, salgado, doce, etc. É através da consciência, fator mental discriminação presente na consciência auditiva que você distingue um ruído de outro, a distância do ruído que você... Então é assim que o fator mental discriminação funciona. O fator mental discriminação é muito importante, porque ele também está associado às nossas mentes conceituais. E quando ele está associado a uma mente conceitual, ele serve para imputar, rotular, nomear os objetos. Como é que ele funciona? Ele funciona de dois modos. Ele imputa pelo som e ele imputa pelo pensamento. Como que é imputar pelo som? Nomeia os objetos. Livro, cadeira, mesa, está imputando o objeto pelo som. Ou ele imputa pelo pensamento quando concebe alguma coisa. Isso só é possível através do fator mental discriminação associado a uma mente conceitual, a uma consciência conceitual, uma mente conceitual. De novo, as características definidoras de um objeto não existem nos objetos eles próprios. Elas dependem, elas são imputadas pela mente, elas dependem da nossa mente que imputa essa característica definidora do objeto. Então, dependendo de como a gente discrimina o objeto, daí a gente se relaciona com ele de uma ou de outra maneira. Por exemplo, vamos supor uma pessoa chamada João. O João está ali, uma pessoa chamada João está ali, e eu, ao entrar em contato com o João, minha consciência mental discrimina o João e imputo inimigo. E a partir disso, eu começo a lidar com o João como um inimigo. Mas veja, essa característica definidora inimigo não está no João. Está na minha mente que imputou inimigo. Olha, dá para notar as consequências disso em todos os nossos relacionamentos. Uma outra pessoa, ao se relacionar com o João, o mesmo João, vai dizer meu amigo querido. De novo, amigo querido não é uma característica intrínseca do João, mas ela é a mente dessa segunda pessoa que imputa amigo querido. Ela discrimina, a mente discrimina João com essa característica de amigo querido. E daí ela passa a se relacionar com ele dessa forma. Então, se o João, amigo querido, fala uma gracinha um pouco inoportuna, ela releva, porque o João é amigo querido. Se o João, inimigo,
da outra pessoa fala uma gracinha, mesmo que seja engraçada, ela já pode subir nos tamancos, porque ela está se relacionando com ele dessa maneira. Então, aos pouquinhos, nós vamos vendo, esse ponto é importante, as características definidoras do objeto não estão intrinsecamente no objeto, depende da mente imputando isso no objeto. Então, não há, assim, um João com um rol fixo de características esperando para serem descobertas por mim. Eu aqui imputo. Daí começa, não sei se vocês estão percebendo, mas nós começamos a ver o poder da nossa mente. Eu aqui imputo. Então, é um poder fantástico que eu posso dizer. Se eu mudar a imputação, eu mudo a maneira como eu estou percebendo o João e como eu vou me relacionar com ele. Se eu mudar a imputação, eu mudo a sensação que eu tenho, o João vai ser agradável em vez de desagradável, ou indiferente, neutro. O João pode ser agradável. Então, essa possibilidade nos dá um poder imenso. Nossa mente tem um poder imenso. Ao mesmo tempo, ela tem um poder tanto para um lado quanto para o outro, porque ao mesmo tempo, dentre os fatores mentais, alguns são tremendamente nefastos, como, por exemplo, a raiva, se sentir perseguido, raiva, aquela irritação. E quando nós estamos tomados por esse estado, a gente é praticamente escravo da mente. Você vai fazer se você é capaz de chegar a atos irracionais como chutar uma mesa, como se a mesa tivesse alguma responsabilidade naquilo que você está vivendo. Por quê? Porque você está sob o controle de um aspecto da sua mente extremamente nocivo e que te faz perder, se perder de você mesmo, fazer um monte de coisas das quais você se arrepende depois. Então, não está fora, está dentro da nossa mente. Por isso que no budismo, um modo de falar muito frequente, que é transforme sua mente, transforme seu mundo. Nesse sentido, entendeu? Que nos dá um poder, uma autonomia. Então, nós pensamos, poxa, se eu conhecer a minha mente, eu posso fazer escolhas, não é? Essa possibilidade de fazer escolhas é uma coisa muito preciosa. Os outros fatores mentais, além da discriminação, da sensação da discriminação, lembrem-se, eu estou falando de 5 fatores mentais que estão sempre presentes numa mente primária. Primária, ela apreende pote, por exemplo. E daí, esses fatores mentais vão apreender outros aspectos do pote, como a cor, o formato, se ele é agradável, desagradável, neutro, discrimina o pote de um não pote. Enfim, elas estão sempre presentes. Além, então, da sensação da discriminação, há o fator mental intenção, que é com a intenção que a gente movimenta a mente, senão a mente ficaria parada. É através do fator mental intenção que a mente se move para um objeto, desse objeto para outro objeto, para outro objeto. Então, a mente se move através do fator mental intenção. E, assim como uma das funções do fator mental sensação é experimentar o efeito das ações que você criou nessa vida em vidas passadas, uma das funções do fator mental intenção é criar karma. Você pode criar karma
positivo, negativo ou neutro através do fator mental e intenção. Por exemplo, um simples gesto como pegar esse óculos, é uma ação. Pegar uma coisa, olha que simples, isso é uma ação, mas ela não cria um karma negativo nem positivo, ela é neutra. Então, mais tarde, quando eu for experienciar o resultado dessa ação, vai ser uma ação neutra, outra ação neutra, uma sensação neutra, que não me cria nem... Agora, quando eu prejudico voluntariamente outro ser vivo, por exemplo, daí ela é chamada de uma ação negativa, não é moral, é porque o efeito dela vai ser eu experienciar sofrimento. No budismo não tem essa moralidade de quando se fala em virtuoso, não virtuoso, positivo, negativo, não tem moral incluída. É só efeito. Quando o efeito é sofrimento, se chama efeito, a ação é chamada de negativo, porque ela vai gerar um efeito de sofrimento. Quando o efeito é você se sentir, não tem momentos que você se sente repentinamente feliz, sem motivo nenhum, então você está experienciando sensações agradáveis que foram criadas por você mesmo através das ações que você fez em algum momento. Não sei o que a Ana pensa, mas para mim essa noção lembra uma Maturana, assim, quando fala da autopoiese, porque não vem de fora, é como se fosse surgindo, tudo surgindo ali de dentro. Então, as intenções, até que eu não vou entrar muito, existe um outro fator mental acompanhante que é um pouquinho mais difícil de entender, que se chama contato. O contato, ele antecede, o contato também é agradável, desagradável ou neutro, e ele antecede a sensação. Para que haja sensação agradável, primeiro o fator mental contato agradável se estabelece, depois surge a sensação. Então, a função do contato é perceber o seu objeto como agradável, desagradável ou neutro. E a sensação é experienciar o objeto como sendo assim. O contato percebe o objeto como agradável, desagradável ou neutro. E a sensação, ela experiencia o objeto como agradável, desagradável ou neutro. É uma diferença sutil, mas esse fator mental contato é assim. E, finalmente, tem um fator mental acompanhante, que é a atenção. E a atenção, nessa terminologia, significa pôr em foco um atributo específico de um objeto. Você se concentra, enfoca. É boa essa palavra porque tem a ver com máquina de fotografia. Né? Você põe foco numa característica, num atributo específico de um objeto. A consciência se focaliza nesse atributo específico. Então, uma imagem que se faz a intenção é como se fosse um cavalo, e a atenção são as rédeas do cavalo. Você vai focar o objeto através do fator mental atenção. Então, esses são os fatores mentais ligados a uma mente primária, sempre uma mente primária. Minha intenção seria ir aos pouquinhos pegando vários aspectos da mente nos nossos encontros, só para vocês perceberem que a mente não é uma coisa, um bloco único. E daí, quando nós vamos meditar na vacuidade da mente, fica bem mais fácil. Nós percebemos que ela é formada, ela depende de várias partes. Para você dizer mente, é preciso que várias coisas estejam presentes. Ao mesmo tempo,
devido à importância da nossa mente, já que ela discrimina, já que ela imputa objetos e que imputa características, nós começamos a nos descolar um pouco, entendendo esse funcionamento, nos descolar um pouco da exterioridade dos objetos. E fica mais fácil entender porque eles não existem do seu próprio lado. Isso vale para os objetos que nos rodeiam, como livro, travesseiro, geladeira, e vale também para o nosso eu, para o corpo e para a própria mente. Então, eu vou abrir para vocês falarem. Ana quer comentar alguma coisa? Cada uma de vocês, Leandra, Guida. A Guida também conhece bem esse assunto da mente. Se quiser falar alguma coisa. Roberta, Lívia. O que é muito esclarecedor de uma confusão muito comum é que quando alguém faz uma ação onde é válido imputar nessa ação um julgamento, por exemplo, essa pessoa é minha inimiga, porque ela fez uma ação válida para imputar isso, para imputar a palavra inimigo, na nossa convenção. Então, é muito difícil a gente entender que, apesar da ação dela ser válida de imputar inimigo, este inimigo está na nossa mente. Esse inimigo não existe inerentemente. Então, é muito esclarecedor você colocar esses termos, porque é difícil mesmo compreender de, apesar de o livro ter todas as características que eu posso imputar livro, ele não existe inerentemente, o inimigo pode ter todas as características para imputar inimigo, mas ele não existe inerentemente. E aí o nosso trabalho... Isso é incrível, porque aí o nosso trabalho não fica tentar encontrar o lado bom disso, mas sim reconhecer aonde é a minha participação na criação desse inimigo. Certamente. Você não acha que ajuda muito a entender a base da prática do espelhamento? Para mim, a prática do espelhamento é muito, muito importante. Porque se você entende que, por exemplo, você fala, essa pessoa é uma egoísta. Pronto, você imputou egoísta como um atributo da pessoa. Olha a discriminação funcionando. Mas se você então deixa de lado, como você falou, tá bom, ela tem todas as características que me fizeram imputar egoísta. Deixa de lado agora. Mas veja, se eu imputei egoísta, porque tem dentro de mim o egoísta. E daí você tranquilamente pode voltar para dentro de você e fazer o espelhamento. Claro. Não, é muito, muito esclarecedor. Aí fica menos místico e fica menos a fantasia de que estamos querendo nos tornarmos pessoas boas, inventando algum subterfúgio para isso. Não, fica muito mais claro de que não existe, por mais que seja válida a imputação ela não existe por si só, né? E quando eu faço a transmutação em mim, da minha participação nessa imputação, quando eu olho de volta, aquilo já não está mais lá, porque aquilo já não está mais em mim, naquele momento, pelo menos. E aí eu consigo ter outro foco nessa relação e, por isso, criar uma outra relação. Né? Tá claro, gente? Digam lá, como é que tá chegando aí? Posso? Ana? Luca? Não sei se estão a ouvir. Estão a ouvir agora? Joana, sim. Sim.
quando está a ouvir a do contacto, com todas estas experiências que nós estamos a fazer do espelhamento, e essa do contacto que precede a sensação, quando a Cuca estava a falar, agora do contacto, sim, não sei se me estão a ouvir. Sim. Sim. É muito curioso, porque em algumas práticas de meditação e de transmutação, dá para conseguir aceder a esse momento do contacto entre as coisas. Antes quase de vir a sensação, eu estava a ouvir a Cuca e estava a pensar, nossa, uau! Porque era, de facto, dá mesmo para conseguir chegar a esse momento. Quando se está a ver, depois de fazer vários espelhamentos, há um momento em que a coisa está efetivamente a abrir-se e é tão sutil que se chega a esse momento do contacto. E no outro dia eu estava mesmo até a conversar sobre uma questão e, enfim, e estava a ver precisamente o momento em que as coisas contactam uma com a outra e dão espaço para a sensação se abrir. E é tão impressionante porque é mesmo uma questão de estar com uma percepção tão ampliada a chegar aí a esse momento. E também, eu há uns tempos atrás estava a fazer assim uma meditação um bocado, deixar-me ir e a fazer, a dar atenção à atenção. Quase como se estivesse a pôr dois espelhos à frente um do outro. A focar na própria atenção. Eu não sei se isso faz assim, mas foi assim uma coisa que veio e comecei. E é quase como se estivesse mesmo a fazer isto assim, e a dada altura pronto, é isso. Pronto, depois não interessa o que é que deu, porque, enfim, foi assim sensações um bocado. Mas essa parte do contacto eu achei, fez-me mesmo ver ao nível que a vacuidade pode chegar para se ter uma subtileza tão grande do acesso o antes da sensação. Pronto, eu achei e isso deu-me espaço para ver, pronto, para saber dizer agora isso, porque outrora eu não tinha acesso a saber dizer e tinha tido acesso de o saber sentir, que é uma coisa que, pronto, é muito curioso. Era isso, obrigada, é assim curioso mesmo. Mesmo quando a gente faz aquele ato psicomágico, né? Todas essas ferramentas que a gente usou durante os 3 anos, elas deslocam. Qual é o efeito da ferramenta? Ela desloca a nossa mente para um outro ponto de vista, não é? Se fosse a característica tivesse no próprio objeto, não seria possível esse deslocamento, porque estaria lá e continuaria lá. Mas como ela acontece através de uma imputação, que é uma das características de como a mente conhece os objetos, a consciência mental, uma das características ela é imputar, daí então, como não está no objeto, você pode mudar. Abre a possibilidade para mudar. É claro, nós estamos falando em geral, assim, naturalmente existem coisas que são mais difíceis de mudar, não é mesmo? Estão muito arraigadas. Tem crenças que a gente demole facilmente, outras estão tão profundas que você nem percebe que você tem uma crença desse tipo. Ela não chega nem à tona, né? Mas em termos assim de entender a possibilidade é bem animador. Você sabe que você pode mudar, porque não está no objeto, não está do lado de lá, está do lado de cá. Mudando, muda. Eu queria pegar, tudo bom, gente? Eu queria pegar o gancho da Cuca, das crenças, porque assim, nossa, tá sendo, eu fico pensando, por que a gente não aprende isso na escola, né? Porque é muito transformador, porque a gente aprende primeiro toda essa maneira errada ou não saudável para as relações,
que é essa coisa de ficar imputando os julgamentos, né? Certo, errado, bonito, feio, inimigo, enfim. E depois, para a gente tirar isso, assim, parece que faz um giro enorme. Mas, assim, o que eu queria dizer é que, primeiro, eu vejo muita similaridade também, não sei se vocês conhecem o material chamado Trabalho, da Byron Katie, que ela fala, são algumas perguntas, depois umas inversões. E isso, eu só queria dizer que, sim, em termos gerais, para não ficar muito específico, porque eu sei que vai ficar gravado, eu peguei muito do que a Ana trouxe. Aquela coisa que a Cuca está dizendo, e que eu acho que a Ana especialmente também diz, uma coisa é a gente ler e ir estudando e entender no intelecto, outra coisa é você conseguir colocar na prática. E a Cuca falou agora, né, que tem crenças que às vezes estão tão arraigadas que a gente realmente não percebe. E eu penso que quando isso acontece, eu peguei muito, porque durante a minha vida, especialmente há pouquíssimo tempo agora, com algumas sessões de terapia específica, eu percebi que eu sou uma dessas pessoas que estudei muito e que sou muito cabeção. Primeiro, eu tenho sempre uma narrativa, tudo vai... na terapia ela fala, Ana, você está racionalizando, sente, o que você está sentindo? Eu me lembro muito da Ana falando do sentimento, conecta com o sentimento. E aí aconteceu há pouquíssimo tempo, uma das coisas que eu quero dizer então, assim, é que essa prática, para mim, tem me trazido uma sensação de alívio de ansiedade incrível, porque eu me lembro que desde criança eu sentia níveis de ansiedade que eu achava que era da minha personalidade. Durante muito tempo eu achava que era meu, assim. E aí que eu fiquei me dando conta de que a ansiedade, na verdade, vem por causa dessas narrativas que a gente cria na nossa mente que a gente acredita como se fossem reais. E isso veio agora, no final do ano, muito forte, quando aconteceu um evento que, assim, as coisas estavam... Uma pessoa foi me pegando, assim, a gente vai vendo pelo comportamento, que a pessoa não fala muito, te deixa no vácuo. Como a pessoa não é clara, a gente vai criando aquela narrativa na cabeça. Ai, mas será que está acontecendo? Mas o que será que eu fiz de errado? E a primeira coisa é a gente achar o que a gente fez de errado para poder dar motivo para aquilo. E só nesse processo... essa narrativa vai te deixando, mas o que está acontecendo? E eu acho que esse processo vai deixando a gente com essa coisa da respiração curta, a gente não está no aqui e agora, né? Então você está sempre ali. E aí o que aconteceu? Aconteceu um evento que foi assim, uma exposição num grupo, e aí eu queria até trazer essa questão da tecnologia, que eu acho que esse negócio da tecnologia veio para ajudar muito a gente nisso. Muito. Para mim tem me ajudado muito. Quando aconteceu aquela exposição num grupo, sabe quando bate assim e você fala assim, ai, bateu mal, não deveria ter acontecido assim, né, em público. Só que eu acho que a tecnologia, como tem essa questão lá do WhatsApp que você escreve, você não fala, você não tá na cara a cara, te dá esse tempo de ficar... Eu não sei, eu sei que me deu esse tempo, assim, foi esse tempo de olhar aquilo escrito e eu já ia escrevendo aquela coisa meio reagindo desaforada. Aí eu parei. E nessa de parar, eu me dei conta que aquilo nem me abalou. Tipo assim, eu tava me lixando porque o negócio de ser público. Eu pensei assim, gente, mas eu vou criar um caso porque me ensinaram que quando a pessoa te expõe em público, tu tem que reagir para não ficar por baixo. Não. Peguei e me conectei com a emoção. Aí eu me lembrei da Ana. E isso tudo foi muito natural. Porque eu só venho vendo mais os vídeos agora depois que isso aconteceu. Aí me lembrei da Ana dizendo assim, conecta com a emoção, não ouve a narrativa, né? Porque a pessoa tá em emoção. Quando eu me conectei com a emoção, eu me lembrei de um pouco da história que eu conheço dessa pessoa e falei, nossa, foi realmente muito barra para ela. Claro que ela tá reagindo assim. Ela tá jogando para fora talvez alguma coisa que ela tava acumulando muito tempo. E esse tempo, tudo isso aconteceu nesse período de tempo que eu parei de escrever e reli de novo o que ela tinha escrito, tentando entender a minha emoção. E, gente, foi muito bom, porque, assim, aí eu fui fazer engraçado, aí eu puxei pra mim. Mas por que eu tô precisando? Por que eu preciso disso? Por que isso tá acontecendo comigo? Eu voltei pra mim e eu cheguei à conclusão de uma crença, por isso que eu queria falar agora com a questão da Cuca, que tava muito arraigado, que eu não me dava conta, que eu me descobri com uma crença, tipo assim, pra mim é legal que todas as pessoas convivam em harmonia e que nunca tenha conflito. Então, quando tem conflito,
eu fico assim, sei lá, nervosa, ansiosa, querendo que aquilo não aconteça. Aí depois eu parei e pensei pra mim assim, tá, mas por que eu tenho que hoje só, por que eu quero só viver com pessoas com quem eu não tenho conflito e que tenha sido tudo harmoniosamente? De onde que eu tirei isso? E eu descobri essa crença que nunca me passou pela cabeça. Primeiro, era muito normal que as pessoas não quisessem, né, viver em lugar, que as pessoas quisessem viver sempre com pessoas harmoniosas e que nunca tivessem conflito. Mas não é verdade. De alguma maneira, isso é uma crença, né? Por que eu tenho que estar sempre convivendo? Até porque isso não é uma verdade. A gente está aí no mundão e a gente sabe que a gente não tem como viver só relações legais, onde não haja um conflito, onde todo mundo se ama. Foi muito bom. Então, esse espaço realmente ele permite a gente fazer um estudo da gente mesmo muito interessante. Não é muito comum comigo, até me surpreendi o que aconteceu agora no final do ano, mas queria dar um relato porque, para mim, tem feito bastante diferença, especialmente na questão da ansiedade, porque quando você troca, né, você entende que, na verdade, aquilo ali foi só um evento e quem colocou o significado fui eu, e você tira esse significado, que teoricamente era um significado que, não deveria ser assim, isso dá um alívio muito grande. A gente libera as pessoas para serem quem elas são e quererem agir do jeito que elas querem, ou até se liberar ali, vai saber o que está na cabeça da pessoa também, que ela precisou dar aquela descarregada de energia. Foi muito legal. Muito legal. Me vem muito, ouvindo vocês falando, me vem muita palavra, o campo da amoralidade, sabe? Do lugar amoral, né? E como se fosse esse desentupidor de bloqueios. Não sei porquê, mas me vem muito a palavra amoral, amoral, lugar amoral. Para se ter essa, para deixar fluir assim isso e não tanto de como eu imputo, né? Por que eu imputo, né? Que o outro é isso, né? Por que existe essa imputação? Porque existe moralidade, né? Assim, porque eu tô no campo da moral em si, né? E também não é ser imoral, mas amoral, né? Quer dizer, não sei, me vem muito essa palavra, não sei se eu tô sentindo. Eu sinto isso, assim, na verdade. A convenção, ela é moralista. Porque é uma maneira dela se dar. E a ética, ela não é moralista. Porque a ética, ela parte... A convenção, ela parte do que pode acontecer, baseado no que já aconteceu. E então, a gente já faz uma regra geral, mesmo que seja para a gente descumprir essa regra. Já a ética, eu tenho a sensação que ela tem muito a ver com o que a Cuca falou, porque a ética ela tem a ver com contato. Então, é a partir do contato, a partir da discriminação, a partir da relação, a partir da sensação, a partir desse processo onde eu sei que eu sou co-participante de tudo que se apresenta para mim, eu começo a criar uma relação ética. Então, eu saio da dualidade do moralismo, da imoralidade e até da amoralidade, que pode parecer uma neutralidade disso, né? Mas a sensação que eu tenho e as experiências que eu tenho tido com a meditação na vacuidade, agora com a vacuidade da mente, é que a gente está ficando mais próximo de ter a percepção do que é uma relação ética, que é muito diferente de uma relação convencional e moralista.
ou de uma relação imoral, ou até de uma relação amoral, né? Mas é uma relação ética. Então, eu sinto que a vacuidade nos traz essa possibilidade de reconhecer como nos relacionamos eticamente com todos os seres vivos, com a matéria, com todas as nossas relações, né? O budismo fala, Cuca, de moral, imoral e amoral? E ético? Não nesses termos, mas fala de ética. Um pouco assim. Enfim, eu não sei se o que me veio não lembro assim de mais nada, mas o que me vem assim no budismo é muito causa e efeito, assim, sabe? Por exemplo, se eu enfiar os 2 dedos na tomada, eu vou levar um choque. Não precisa ter ninguém atrás da tomada falando leve um choque, leve um choque. Então, se eu enfiar os 2 dedos na tomada, levar um choque, eu posso pensar, fui punida porque eu pus, minha mãe tinha dito para não pôr, eu pus. E o budismo não tem isso. Tem uma coisa assim, bem... uma ação não virtuosa trará um efeito de sofrimento. Ela é chamada de não virtuosa, não é moral, é por causa do sofrimento que ela vai acarretar no fator mental, sensação, a hora que ela amadurecer. Então, nesse sentido, é bem assim, causa e efeito, sem muito sentimentalismo. Agora, eu não sei se vocês vão entender isso, mas se você entender isso perfeitamente, você começa a vigiar as suas ações. Num certo sentido, pode ser que uma pessoa faça isso porque ela vai ficar com medo, como as ameaças católicas de você vai para o inferno. Pode ser que ela fique com medo e comece a se controlar porque ela está com medo dos efeitos que isso vai causar. Mas se ela tiver uma compreensão da vacuidade, se ela tiver realmente uma compreensão da vacuidade, ela vai se controlar porque ela sabe que ela está criando aparências. Porque o sofrimento é uma aparência, assim como a felicidade é uma aparência. Não sei se deu para entender que tem uma diferença sutil entre as duas coisas. Talvez você possa dizer que uma é a ética, porque ela está se relacionando com as coisas como aparências. E a outra seria o medo de um castigo, seria mais próximo do que a gente chama de moral, acho. Eu não sei se a minha explicação é convincente. Vamos fazer então um pouco de meditação? Vamos? Eu pensei em usar uma imagem, só para a gente tentar se concentrar. Eu vou reler só a definição, que ela é... Vou reler a definição do que é a natureza da mente, e depois eu vou usar uma imagem que é assim, a mente raiz é como um oceano, e as ondas são como as mentes passageiras, os fatores mentais que se dissolvem, elas são a própria natureza do oceano. Mas nós podemos distinguir, não podemos, as ondas do oceano. Então a mente primária aprende o oceano, e depois as ondas são como as nossas mentes que flutuam e que são partes da mente. Então eu vou usar essa imagem para a gente se concentrar. E antes eu vou ler de novo devagarinho a definição da natureza da mente. Comece então se concentrando através da respiração. Usem a respiração para se concentrar. Você pode respirar algumas vezes um pouco mais com força, assim. Sente o ar entrar e sair pelas narinas um pouco mais forte. E depois vai acalmando a respiração e tentando segui-la, de modo que você vai saindo do quarto, do lugar onde você está e vai entrando dentro
do seu corpo, através da respiração. Segue a respiração durante alguns momentos, por favor. Conforme você vai entrando assim dentro do seu corpo, vai descendo até aqui, o meio do peito. Um pouquinho mais atrás, assim, como se estivesse mais perto da coluna. Aqui está o seu chakra coração. E fique nesse ponto. Respire suavemente. A nossa mente raiz está localizada principalmente no chakra do coração. A sua natureza é clareza, clareza, o que significa que ela é vazia como um espaço claro. Ela é um contínuo sem forma, que carece por completo de formato e de cor. Ela tem o poder efetivo de perceber, compreender e se lembrar dos objetos. No meio do peito, aqui na altura do coração. A mente é clareza, que conhece os objetos. É como um oceano, na qual, como ondas, todos os diferentes tipos de mente surgem, todas as aparências surgem. A mente é como um oceano. E é dela que surgem os outros tipos de mente, os fatores mentais e todas as aparências. Concentre-se nessa superfície clara do oceano. E quando surgir qualquer pensamento, lembre-se que eles são como ondas que se dissolvem no próprio oceano.
A natureza da mente é clareza. Isso significa que ela é vazia como um espaço. E há um contínuo sem forma que carece por completo de formato e de cor. Que tem o poder efetivo de perceber, compreender e se lembrar dos objetos. No meio do peito, no chakra do coração. Como um oceano. Dela, como ondas, surgem os outros tipos de mente e todas as aparências. Podem relaxar a concentração. Como eu disse outras vezes, eu faço as meditações curtas, mas para guiar a meditação. Depois, se vocês quiserem fazer mais longa, é só o vídeo, não vou fazer sozinho mais longo. Para terminar, da minha parte, gostaria de deixar claro para vocês que nós não estamos meditando ainda uma vacuidade da mente. Isso não é a vacuidade da mente, isso é a natureza da mente, a natureza convencional da mente, certo? Nós estamos tentando entender o que é a nossa mente, quais são as suas particularidades, o que define a mente e onde ela está localizada. Então, nós estamos ainda tentando encontrar o nosso objeto de meditação. Primeiro, a gente tem que, para encontrar um objeto, você tem que saber o que ele é, senão você não encontra nunca. Daí, quando a gente encontra, mesmo que seja meio vago no início, não tem importância. Claro, ficar falando assim, é clareza, clareza, não dá para entender muito bem o que é isso, mas não faz mal. Clareza, aqui, ó, meio do peito, clareza, conhece, só a mente conhece. Pronto, você vai ficando com uma imagem genérica, alguma coisa que te faz pensar, isso é a mente. Esse é o intuito dessa primeira, localizar a mente. Depois de localizar, nós podemos tentar reter um pouquinho. Você localiza, daí você tenta ficar nisso um pouquinho. E vai ampliando o tempo que você consegue ficar focado nessa sensação da mente. Muito bom. Maravilha. Imagina quando a gente estiver na vacuidade da mente, então. Obrigada, Cuca. E amanhã a gente segue às 9 da manhã. A gente vai falar sobre a produções, né, desse encontro e vamos falar especificamente sobre o tema dinheiro. Estão todos convidados.